Jogo com 22 finalizações. Fora de casa, 22 finalizações. E a gente vê aí o segundo gol do Grêmio, uma atrapalhada defensiva do Galo. A bola sobra para o Edenilson, a bola bate no Arana, um bate-rebate ali involuntário. Sobra para o Edenilson, ex-jogador do Galo, inclusive, que marca o segundo gol do Grêmio. Na segunda etapa, o jogo continuou na mesma pegada, com o Galo atacando bastante, o Galo muito vertical, é a característica desse time. O Volpi trabalhando muito. No segundo tempo, o Cuca ainda tira o Gabriel Menino e coloca o Júnior Santos. O Galo passa a ter Júnior Santos, Rony, Coelho e Hulk, os quatro atacando, com o Scarpa segurando como um dos volantes praticamente. Esse gol foi anulado, né? O Lianco em posição irregular. Nessa jogada ensaiada, o Rony faz, mas aí é anulado. Era um gol muito bonito, muito bem trabalhado, mas o gol foi bem anulado. E o Rony marca o gol de honra do Galo, mais pra frente. Mas, assim, o resultado poderia ter sido o oposto. O Galo poderia ter vencido o Grêmio, que a gente falaria que foi uma vitória justa. Mas foi o Grêmio quem aproveitou suas chances e começa o campeonato marcando 3 pontos. O Grêmio consegue, então, fazer aqueles 2 primeiros gols ali na primeira etapa. E aí o gol do Rony que foi validado, Silas. O gol do Atlético, então, para diminuir o placar, mas que não necessariamente resultou numa reação do Galo no placar. Ele é muito rápido, né? Já bem parecido com o gol que foi anulado também, né? A bola do Lianco vem de uma jogada daqui para lá, e da esquerda para a direita, e essa agora, depois ela volta, né? Um cabeceio do Lianco, e essa não, essa vem do outro lado, o Rony muito rápido, o Volpi... Do Scarpa, né, para ele. O Volpi aparecendo bem. Eu falei com o Gustavo Quinteiros, o Gustavo foi meu companheiro no São Lourenço, e eles estavam tentando o Romagnha, né, do São Lourenço, mas falei, inclusive, com o presidente, Marcelo Moretti, ele falou que não era hora de liberar o Romagnha, e o Gustavo estava, assim, feliz porque estavam chegando os zagueiros para ele poder trabalhar, porque foi o que ele brigou bastante ali com a diretoria do Grêmio nas finais do Campeonato Gaúcho, né? É que a gente não sabia direito o Grêmio ali das campanhas, né? Como o Grêmio perde o Campeonato Estadual. E você ainda tentando entender um trabalho novo, de um técnico novo, e ainda com problemas no elenco, eu pelo menos tinha muita curiosidade para entender como começaria o Grêmio na temporada, Zé. Normalmente, os times grandes, né, eles trabalham no campeonato estadual justamente para fazer os ajustes necessários, entender quais são as peças que que irão precisar, vamos dizer assim, né, para o restante do ano. Eu acho que esse é o momento do Grêmio, né? Eu acho que o treinador entendeu a dificuldade, ele sabe o que ele precisa fazer, sabe que tem um campeonato longo pela frente, um campeonato muito difícil, um campeonato que você joga hoje contra o Atlético, depois você vai jogar um jogo mais difícil na próxima semana, e você tem os clássicos praticamente o campeonato inteiro. E eu acho que isso daí vai ser uma constante agora nas primeiras rodadas, mano. Alguns times irão entender, opa, peraí, daqui a pouco nós iremos falar do São Paulo. São Paulo sem o Lucas e sem o Oscar é um time, para mim, é um time normal. É um time que pega a bola, toca de lado, pega a bola, toca de lado, sem criação. E aí os clubes vão se ajustando, os treinadores vão sentindo a pressão, os diretores serão pressionados também pela torcida, vão procurar agora fazer as contratações para fazer os ajustes e aquela coisa, né? Vamos montar o time durante o campeonato, ou seja, o carro está rodando, está andando, ele vai ter que parar aqui para jogar a Copa do Brasil, vamos ver se a gente consegue fazer um ajuste aqui. Aí ele começa a rodar de novo, agora tem o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem Sul-Americano, depois tem Libertadores. Ou seja, o treinador vai ter que ser mágico para poder encaixar e montar um time, porque daqui a pouco os times não terão períodos de treinamentos. Está aqui o Silas, que foi treinador, ele sabe o quanto é difícil. Primeiro, você montar um time no meio do campeonato com os jogadores chegando. Aí você tem que montar um time no meio do campeonato, com vários campeonatos, sem a possibilidade de treinamentos e com a pressão da necessidade do resultado. E no caso do Quinteiros, num país que não é seu, né? Sim. E tem essa dificuldade também. E sem jogadores importantes. O Bright White está machucado, é um jogador importante para esse time. Já muda a característica, né? O fã de esporte gremista ou amante do futebol pode achar o Arezzo um bom jogador, mas ele é um jogador diferente do Bright White. Já muda a característica do ataque do Grêmio. Então, é um treinador entendendo o ritmo do trabalho, conhecendo o campeonato, um elenco do Grêmio que ainda me parece que não é um elenco totalmente pronto. Dentro desse cenário,
é compreensível o sofrimento que o Grêmio teve no jogo de hoje e muito importante a vitória como foi. Se a gente olhar como o Grêmio terminou o campeonato estadual, se na hora dos jogos mais importantes, o Grêmio sofreu para passar pelo Juventude nos pênaltis na semifinal e o Grêmio ficou bem distante do Inter nos 2 jogos finais. O Inter foi bem superior ao Grêmio, até pelo andamento do trabalho do Roger em relação ao Quinteiro. Mas no jogo de hoje a vitória foi mais importante do que a atuação. Acho que esse é o recado, tanto que é o que o Zé falou. O melhor em campo foi o Thiago Volpi, que teve uma atuação absolutamente impecável. Resolveu o problema do gol do Grêmio, o Volpi, Silas? Eu acredito que sim. Ele chegou muito criticado, muito questionado, mas mostrou a personalidade de um cara gigante, um cara que no México sempre foi ídolo. Eu defendi muito o Volpi no São Paulo, porque naquele momento do São Paulo não tinha defesa, não tinha volante, estourava muito em cima dele. Agora o Rafael está aí, talvez o melhor goleiro no São Paulo depois do Rogério Ceni. Então isso, campeão e também boas atuações. Agora, voltando um pouquinho só atrás, Mari, claro. Alguns times, Flamengo, Palmeiras, tem elenco e tem base. Então, o Abel Ferreira usou muito a base anos anteriores. A gente viu o Flamengo usando muito a base em anos anteriores, coisa que o Grêmio não tem, coisa que a gente ainda não vê no Atlético Mineiro. E isso tudo, o São Paulo, o Zubeldia já está começando a colocar os meninos também, que fizeram uma Taça São Paulo muito boa. Então, assim, nesse começo, como o Zé falou, Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa Libertadores, se você não tiver um elenco grande, o Flamengo tem profissionais já com mais rodagem, capacitados, e os meninos também, quando entram, ajudam muito. Isso faz toda a diferença nesse começo, né? O que o Grêmio precisa ajustar? Assim, a gente começa agora a abrir o nosso bloquinho de notas, Zupac, e fazer assim, diagnóstico. Primeiro paciente, Grêmio, depois a gente vai falar do Galo, São Paulo, mas ainda é a primeira consulta dessas equipes. O que você anotou do Grêmio, principalmente? Assim, eu acho que o ataque me parece ainda indefinido. Você vê, jogou Arezzo, jogou Amuso, Cristian Oliveira um pouco mais adiantado. É um ataque que tem que ser transformado. O Silas falou do sistema defensivo. É um sistema defensivo que passou por uma mudança grande na última temporada. O Grêmio perdeu referências. Jeromel, né? Jeromel e Kahneman, embora já estivessem numa reta final de trajetória dentro do Grêmio, mas eles eram figuras muito importantes, né? O Wagner Leonardo chegou O Rodrigo Caio vai embora também, né? Pois é, também praticamente não jogou. O Gemerson continua. E os dois zagueiros hoje poderiam ter sido expulsos o Gemerson pela direita e o Wagner Leonardo pela esquerda. E o ano passado tomou 50 gols. Mais de 50 gols, é muita coisa. O que facilita até para o Wagner Leonardo é que ele faz dupla, par com o Lucas Esteves. Os dois estavam no Vitória na última temporada, fazem o lado esquerdo da zaga do Grêmio, que é um lado mais vulnerável nesse momento. O lado direito está indefinido, o lateral direito vem trocando bastante. O João Lucas veio no segundo tempo, o Igor Serrote começou o jogo. Eu vejo o meio-campo como um setor um pouco mais pronto nesse momento. Com o Camilo jogando, com o Vila Sante como grande maestro desse time. O Edenilson, capitão do time, é um cara que o Quinteiro aparentemente confia agora. Mas tanto defesa quanto ataque do Grêmio em transformação. Eu acho que o treinador vai entender ainda quais são as peças que ele realmente vai poder contar como time titular. E, de fato, o elenco do Grêmio hoje não nos faz colocar o tricolor gaúcho na primeira prateleira. Quando a gente pensa em top 5 do Campeonato Brasileiro, não tem o Grêmio hoje. Talvez o Grêmio ele não esteja. Pode encorpar durante o campeonato, mas ele larga um passo atrás dos demais. Eu acho que ele vai ter um dos problemas que talvez ele encontre ao longo do ano, é um jogador que faça essa bola segurar um pouquinho mais, organizar um pouco mais o time. Você tem o Vila Sante, né, que são... Sim, que foi a briga dele, viu, Zé? A briga dele com o Guerra foi a manutenção do Vila Sante, porque teve proposta para sair. Palmeiras queria Vila Sante. E eu acho que em determinado momento vai ser muito pouco. Você tem o Vila Sante, que aí ele vai ter que dividir funções. Ou ele vai marcar, ou ele vai jogar, nem sempre ele vai conseguir fazer isso. E precisa de um cara ali para poder pensar um pouco mais o jogo. Quando eu falo pensar, é distribuir a bola, é a hora que tem que segurar a bola, a hora que tem que chamar um pouco mais, fechar um pouco ali junto com os... ser o desafogo, né, vamos dizer assim, dos dois meio-campistas, os volantes marcadores. O Edenilson não é esse cara. O Edenilson é o cara que vai marcar e vai sair em contra-ataque, vai ajudar na marcação, mas uma hora você precisa criar o jogo. Você precisa ter a bola nos pés para poder municiar ali os atacantes. O Grêmio, acho que não tem isso.
né? Bate e volta, senão vai ficar todo mundo lá atrás, sai em contra-ataque, nem sempre você vai conseguir fazer isso. E que é uma verdade do Grêmio, na verdade, é mais de uma temporada, né? Que era um time que é isso, faz muitos gols, mas toma muitos gols. Sim. Pode ganhar o jogo, mas provavelmente vai ganhar de 4-3. Vai fazer 4 gols, mas vai ter que... ainda vai tomar bastante. Santos do Dorival Júnior com o Neymar, com aquela turma. Ele falava, fazendo 5, tomamos 4. E é um time que vinha de uma bagagem do Renato, que era um treinador, que é um técnico muito ofensivo. A gente sabe que o ponto forte do trabalho do Renato não é a proteção do time, tanto que na última temporada ele chegou a transformar o time de linha de 4 para linha de 3 para proteger um pouco mais o Grêmio em dado momento. Mas agora é uma transformação de técnico, né? O Gustavo Quinteiro também é um técnico ofensivo, mas acho que o Grêmio tem potencial para ser um time mais equilibrado taticamente nesse sentido. Vai depender de como as peças vão render também. Mas pode falar, Silas. E a gente, né, Mari, Zé e Zupa, a gente precisa tirar o chapéu pro Ramon Dias, porque quando o Ramon Dias traz o Verratti no Vasco, o Verratti foi que ajudou a salvar o Vasco daquela temporada. E agora ele traz o Carrijo e ele traz o Angileri. Cara, o Estevão praticamente não foi o Estevão que a gente estava acostumado a ver quando marcado pelo Angileri. Então você vê, são 2 jogadores que unidos aí a Garro e a toda a outra galera, até quem é da base está crescendo o futebol. Mateuzinho cresceu o futebol dele depois que o time começou a caminhar. Então, assim, o treinador agora, ele faz uma... Eu, como convivi com o Gustavo, semana que vem, semana que vem eu vou estar com ele lá, porque a gente vai fazer o jogo do Internacional. Na outra semana, em Porto Alegre, e a gente vê a briga dele, assim, junto ao Guerra. Às vezes um jogador ali encaixa e resolve esse problema, né? E é o cara que está com o mercado sul-americano aqui, mapeado e conhece jogadores que já trabalharam com ele. Então, cara, me traz esse cara aqui. É mais fácil, né, para você trabalhar com um jogador que você já conhece, porque justamente. O cara já sabe exatamente o que vai... a forma como você pensa futebol. O Gileri parece que está no Corinthians já faz um ano. E ele recém chegou. O próprio Carrijo, né? O próprio Carrijo. Pro outro lado da história agora, se a gente fala sobre questões que já vêm de temporadas passadas, uma coisa que o Atlético tenta corrigir das últimas temporadas, ou da última temporada especialmente, também é o setor defensivo. E estava conseguindo, né, Zupac? No Campeonato Mineiro tinha sofrido 2 gols. No primeiro e no último jogo, né? Contra o América abrindo e contra o América... Sendo que o último que tomou já era com o campeonato resolvido. E o Cuca estava tentando ajustar isso. Hoje o Atlético toma 2 gols com problemas ali também de equilíbrio defensivo. Toma um primeiro gol numa falha de posicionamento no cruzamento e toma um segundo gol de erros técnicos ali, né? O Galo não conseguiu correr para trás e os jogadores acabaram tropeçando na bola, batendo a bola no outro e sobrou para o Edenilson. Há uma mudança, clara, assim, no caso do Galo, uma mudança muito grande de comportamento de equipe. O Cuca... Do meio para frente, a gente vê um Atlético rendendo como o Cuca gosta que os times rendam. Time extremamente vertical, o time é uma flecha para jogar com a bola. Tem jogadores para jogar dessa maneira. E está tentando transformar o time mais estável defensivamente também. O Lianco faz uma temporada boa. O Arana faz uma temporada ofensivamente boa. O Natanael ainda não é um jogador que deslanchou, mas aos pouquinhos vai encaixando. É uma posição que mudou do ano passado para cá. Embora o Galo tenha sofrido os 2 gols e a gente possa apontar falhas de posicionamento na maneira que o time se comportou nesses lances específicos, eu acho que hoje isso não foi assim, um problema de preocupação para a temporada. A atuação do Galo foi boa. Eu acho que a gente tem mais coisas boas do que ruins para falar da atuação do Galo. Falei do Grêmio, que não é um time que a gente coloca na primeira prateleira do campeonato nesse momento. O Galo embora não largue como favorito para a conquista logo de cara, mas é um time que tem muito potencial para crescer. E a maneira que o Cuca trabalha é uma maneira que vai transformar esse time em alguns momentos vulnerável, mas sempre um time muito ofensivo. Talvez a maneira que os 2 volantes se comportam impacte muito também na maneira que o time se comporta lá atrás, que o time performa lá atrás, com o Gabriel Menino e o Alan Franco como os volantes. Né? A minha questão do Atlético, Zé, é que se a gente pensa no Atlético jogando só o Campeonato Brasileiro, é um time que é isso, ele tá na briga pelo negócio. Mas a temporada de 2024 ensinou o elenco curto, a quantidade de jogadores. Se jogar nessa velocidade vai exigir fisicamente muito da equipe. Semana que vem, terça-feira, já tem Cienciano lá no Peru para jogar de Sul-Americana. A questão é, como um todo, que o Atlético anotou no caderninho dele de 2024 para não fazer em 2025. Definição de campeonato. Eu acho que a definição do campeonato que será disputado é muito importante. Você começa a disputar o Campeonato Brasileiro, aí eu vou na Sul-Americana, depois eu vou na Copa do Brasil e você vai ter que fazer... E o Cuca tem que fazer uma administração de elenco.
mas com uma prioridade. Se é o Campeonato Brasileiro, eu acho que seria importante o Campeonato Brasileiro, né, para o Atlético principalmente, porque quando você tem uma sequência de jogos, você consegue dar um entrosamento necessário e aí você tem segurança para depois jogar as outras competições. Você está falando sobre a defesa. Eu acho que, por exemplo, Gabriel Menino e Alan Franco, não sei se esse meio de campo seria o meio de campo ideal em termos de marcação para dar liberdade para o ataque do Galo. Eles também são muito leves, né? Eles são leves. Mas Os dois são segundo volante, né, na verdade. Mas eles não têm o poder de marcação, porque você precisa ter um cara para fazer a marcação para dar liberdade, porque senão a bola bate e volta, bate e volta, bate e volta. Chega um determinado momento que esses dois caras, eles arreiam, eles não vão conseguir fazer marcação e jogar ao mesmo tempo. O Menino já foi substituído, né? Os princípios de jogo do Cuca, né, que é pega a bola, os dois volantes e são volantes técnicos, né, volantes que saem para o jogo e fazem essa bola chegar com velocidade no ataque do Galo, é uma coisa que ele sempre tentou fazer. Mas você tem que entender que, eu acho que ele vai entender isso dependendo dos resultados, que em determinados momentos, o Zupac falou, né, sobre momentos vulneráveis durante a partida. Porque você não consegue, durante 90 minutos, ter o controle do jogo. Uma hora você precisa administrar, outra hora você precisa entender o que o jogo está pedindo. E nesse momento é importante você ter um cara que para segurar um pouco. Você tem Hulk, você tem Rony, você tem o Coelho, que volta um pouquinho mais para fazer a marcação. Júnior Santos ainda, né? Você tem o Júnior Santos, que ainda não conseguiu jogar, vamos dizer assim, da sequência de jogos. O Scarpa, que ajuda um pouco mais na marcação, mas esses caras, eles gostam de jogar com a bola nos pés. E o Cuca gosta disso também. Então você precisa ter, eu acho que um segundo volante mais técnico, que vai fazer essa bola sair com mais tranquilidade e ele vai chegar também. E aí, no caso, acho que o Gabriel Menino teria essa possibilidade, porque é um cara que sabe marcar, mas ele chega bem para finalizar, participar do jogo. E aí você tem um cara para fazer a leitura e falar, opa, peraí, vamos fechar aqui, se perder a bola eu já estou aqui para evitar o Otávio era um cara desse perfil, mas foi liberado por Fluminense. O Fausto Vera está no banco, não é um jogador de proteção. O Cuca, pelo jeito, não conta tanto com ele, porque não tem sido a primeira nem a segunda escolha. É um jogador de intensidade mais baixa, né? Os times do Cuca são times que trabalham num giro de intensidade um pouco mais alto. Não, e até porque também o Arana... O forte do Arana é do meio para frente, é do meio para trás. Então, é mais um ainda para somar com essa galera que a gente falou. Então, a necessidade ainda ela é maior de um volante de contenção. O cara que vai balançar, tipo o que o Batalha fez durante muito tempo. Agora está no Boca Juniors, mas por conta da idade, né? O Milito botou ele lá para trás. Para mim, foi o grande erro daquele momento do Milito, botar ele para trás. É isso aí, galera. Ave Maria. O Atlético amassou o Grêmio, né? Mereceu a vitória, mas a bola não quis entrar, né, pessoal? Infelizmente. Acontece, o jogo era na casa do Grêmio. O Atlético, vamos para gols esperados. 0,83 do Grêmio e 2,28 do Atlético. Posse de bola, 68-32 do Atlético. Finalização, 12 do Grêmio, 22 finalizações do Atlético. Finalizações no alvo, 5 do Grêmio, 7 do Atlético. Chances claras de gol, 1 do Grêmio, 7 do Atlético Mineiro. Escanteio, 1 escanteio para o Grêmio, 11 escanteios para o Atlético Mineiro, 4 cartões amarelos para o Grêmio, 0 cartão amarelo para o Atlético Mineiro. Foi um verdadeiro amasso. Uma pena que a bola não entrou, né, galera? Se o Atlético tivesse saído pelo menos com um empate, já seria aí algo a ser comemorado pelo início que o jogo teve, né? Jogos da rodada. O Cruzeiro venceu o Mirassol por 2-1. O Fortaleza venceu o Fluminense por 2-0. E o Juventude venceu o Vitória por 2-0. São Paulo e Sport ficaram no 0-0. E o último jogo da rodada agora começa às 9 horas. Flamengo e Internacional, né? 2 dos 3 melhores times, dos 4 melhores times, na verdade, do campeonato até agora. Flamengo e Atlético, Inter e Palmeiras, para mim, são os melhores times
do campeonato. Ah, é na sequência que eu falei? Não, não é na sequência que eu falei. Para mim são os 4 melhores times. O melhor vai se mostrar melhor, né? Vai chegar um momento aí que ele vai se mostrar melhor.